A dívida que o sufoca hoje não é um problema financeiro, é um problema espiritual com uma solução espiritual. Respire fundo e permita que essa verdade penetre além da sua mente ansiosa, alcançando o lugar silencioso da sua alma. Todos os seus esforços, as noites mal dormidas, as planilhas e os cálculos têm atacado apenas o sintoma, a manifestação externa de um desalinhamento interno. Você tem tentado lutar uma batalha espiritual com armas materiais, e é por isso que o cansaço o domina e a vitória parece tão distante. A dívida é uma fortaleza construída na sua mente, tijolo por tijolo, com os pensamentos de medo, escassez e indignidade. E a única maneira de demolir essa fortaleza não é com mais trabalho exaustivo, mas com uma verdade mais poderosa, uma frequência vibracional que dissolve as correntes da falta e restaura a sua soberania financeira divina. E se eu lhe dissesse que dentro da sua Bíblia, em uma passagem que muitos leem, mas poucos entendem, existe um código de cancelamento de dívidas que a mente moderna, através dos princípios de Napoleon Hill, pode finalmente ativar? Imagine por um momento que as palavras sagradas não são apenas histórias ou promessas para um futuro distante, mas sim uma tecnologia divina, uma fórmula precisa para reconfigurar a sua realidade material. Pense neste versículo específico não como uma poesia, mas como uma senha de acesso, uma chave mestra esquecida que aguarda o toque da fé, focada, e da intenção deliberada para abrir os tesouros do céu, aqui e agora. Esta é a ponte entre a fé antiga e a ciência da mente, a união do poder divino com o propósito humano definido, a revelação que transforma o fiel sofredor em um mestre manifestador. Nos próximos minutos, essa senha será entregue a você. Este código será decifrado, não como um sermão teológico, mas como uma ferramenta prática e afiada para a sua libertação imediata. Nós vamos dissecar cada palavra, não em busca de dogma, mas em busca de poder acionável. Você está prestes a compreender como alinhar a sua frequência mental com a frequência da abundância divina, tornando o cancelamento de dívidas não mais uma esperança, mas uma consequência inevitável. Prepare-se, pois a jornada para demolir a sua mentalidade de dívida não começa amanhã com um novo plano de pagamento. Ela começa agora, com a ativação de uma promessa que sempre esteve à sua disposição. A sua liberdade está a um entendimento de distância, e esse entendimento está prestes a ser revelado. Vamos falar sobre a quietude da sua casa, tarde da noite. O resto da família dorme, mas você está acordado, sentado à mesa da cozinha, sob uma luz fria. Diante de você não há um banquete, mas uma pilha de envelopes brancos, cada um deles uma exigência, uma demanda sobre a sua energia vital. Você conhece essa cena? A calculadora ao lado, o extrato bancário no celular e a matemática cruel que simplesmente não fecha. É um ritual silencioso de desespero, onde a esperança do início do mês se dissolve na realidade dura do fim dele. Este não é apenas um problema de contabilidade, é um ataque à sua paz, uma invasão ao seu santuário. É o momento em que a realidade do seu cativeiro financeiro se torna inegavelmente clara e a solidão desse fardo parece pesada demais para carregar. Você conhece aquele peso no peito quando acorda de manhã, antes mesmo de abrir os olhos? É uma ansiedade física, uma contração no estômago que se instala porque a sua primeira consciência não é a gratidão por um novo dia, mas o lembrete esmagador do que você deve. É o fardo que o acompanha no trânsito, que se senta à sua mesa no trabalho, que rouba o sabor da sua comida. É o desgaste constante da sua força vital, uma hemorragia lenta de alegria e espontaneidade, substituída por um estado de alerta perpétuo. As pessoas ao seu redor veem um rosto que sorri, mas não sentem a armadura que você veste todos os dias para esconder a batalha exaustiva que acontece por dentro, uma guerra silenciosa travada contra os números vermelhos da sua existência. E o som do telefone? O som do telefone. Para a maioria é um portal de conexão. Para você, muitas vezes, é um gatilho de pavor, aquele toque súbito que faz seu coração disparar, o olhar rápido para a tela em busca de um número desconhecido e a onda de frio que percorre sua espinha. É o medo de ser um cobrador do outro lado da linha, o medo de ter que repetir a mesma história, a mesma promessa de um pagamento que você não tem certeza se poderá cumprir. Esse pequeno aparelho na sua mão se transforma em um lembrete constante da sua obrigação, um símbolo da sua falta de liberdade. Cada chamada ignorada é mais um tijolo na muralha da vergonha, isolando-o um pouco mais do mundo
e de si mesmo. Você trabalha. Meu Deus, como você trabalha. Você não foge da luta, não teme o esforço. Sua vida tem sido uma sucessão de dias longos e dedicação incansável. No entanto, a recompensa por todo esse suor parece ser apenas a permissão para continuar correndo em uma esteira. O dinheiro entra na sua conta e, em um piscar de olhos, ele se vai, sugado por um vórtex de juros e pagamentos mínimos. É a agonia de tapar buracos, de usar a energia de hoje para pagar as dívidas de ontem, sem nunca conseguir usar essa mesma energia para construir o amanhã. Essa frustração é corrosiva, pois ela sussurra uma mentira terrível em sua alma, a de que seu esforço não tem valor, que seu trabalho não é suficiente para libertá-lo. Imagine a sensação de ter que dizer não mais uma vez. Não a um luxo, mas a uma pequena alegria. Um convite para jantar com amigos, um presente de aniversário que você gostaria que fosse melhor, um pequeno concerto em casa que precisa ser adiado indefinidamente. Cada não é uma pequena morte para a sua autoestima. É a prova silenciosa de que você não está no controle, que suas escolhas são ditadas pela falta e não pelo desejo. A dívida o força a viver uma vida reativa, uma versão menor e mais cinzenta da vida que você sonhou. E a parte mais dolorosa é a fachada, o sorriso forçado enquanto você diz não posso agora, quando o que você realmente quer gritar é eu estou preso e não sei como sair. E para a sua família, esse é o ponto que mais fere. Você olha para as pessoas que ama e sente o peso da responsabilidade, o desejo profundo de lhes dar segurança, conforto e oportunidades, mas a dívida paira sobre sua casa como uma nuvem escura, roubando a paz e limitando o futuro. É o medo silencioso de não poder prover, de ser a razão pela qual os sonhos deles são adiados ou negados. É a conversa que você evita ter com seu cônjuge, o projeto de férias que nunca sai do papel. A dívida transforma o provedor em prisioneiro, e a vergonha de não conseguir construir um legado de segurança é uma ferida que sangra internamente, longe dos olhos daqueles que você mais se esforça para proteger. É nesse silêncio da madrugada, depois de encarar as contas, que a conversa mais difícil acontece, a conversa com Deus, e ela vem do fundo da sua alma. Um sussurro desesperado. Onde eu errei, Senhor? Eu sigo a tua palavra. Eu sou uma pessoa de fé, de trabalho honesto. Eu ajudo os outros quando posso. Por que a minha fé não se reflete na minha vida financeira? Onde está a promessa de abundância que eu leio nas Escrituras? Por que eu sinto que estou clamando em um deserto e a única resposta que ouço é o eco das minhas próprias preocupações? Essa é a dor mais profunda, não é? A sensação de um aparente abandono divino, a dissonância entre a fé que você professa e a realidade que você experimenta. Se essa narrativa tocou uma fibra em sua alma, se você sentiu um nó na garganta ao ouvir essas palavras, saiba que você não está sozinho e sua dor é compreendida. A sua frustração é legítima. Esse sentimento de que falta uma peça no quebra-cabeça é real. E se eu lhe disser que a sua fé não falhou? E se eu lhe disser que o seu trabalho não foi em vão? O problema não está na sua devoção ou no seu esforço. O problema está no manual de instruções que lhe deram. Você tem tentado operar uma tecnologia divina usando as regras limitadas do mundo. E é exatamente por isso que a sua situação está prestes a mudar. Porque hoje, você finalmente terá acesso ao manual correto. Por toda a sua vida, você tem ouvido um coro de vozes bem intencionadas, mas fundamentalmente limitadas. Elas formam a sabedoria do mundo sobre finanças, e esse é o verdadeiro inimigo da sua prosperidade. É a voz que diz para cortar o cafezinho, para criar uma planilha mais rígida, para trabalhar em um segundo emprego, mesmo que isso custe sua saúde e seu tempo com a família. Você seguiu essas regras, não foi? Você se privou de pequenos prazeres, contou cada centavo, buscou conselhos de gerentes de banco e especialistas financeiros. E, no entanto, aqui está você, porque essa sabedoria opera sob uma premissa falha, a de que a sua condição financeira é puramente material. Ela ignora completamente a dimensão espiritual da riqueza e da dívida, a verdadeira causa raiz que governa os seus resultados. Seguir esses conselhos tradicionais é como aparar as folhas de uma erva daninha, acreditando que isso a matará. Você pode ver um alívio temporário, um pequeno respiro, mas inevitavelmente a erva daninha volta a crescer, muitas vezes mais forte e mais resistente. Por quê? Porque você nunca arrancou a raiz. A verdadeira raiz da dívida crônica não está nos seus hábitos de consumo ou na sua planilha. A raiz é uma mentalidade de escassez, uma programação profunda e subconsciente que opera como uma frequência constante.
transmitindo para o universo a sua crença na falta. É um sistema de crenças que diz: não há o suficiente, eu não mereço, a vida é uma luta. Nenhuma planilha do mundo, por mais detalhada que seja, pode curar uma frequência espiritual desalinhada. É aqui que você precisa ver a bifurcação no seu caminho. Até hoje, você esteve trilhando o caminho do esforço. É um caminho de resistência, de empurrar a pedra morro acima, de lutar contra a correnteza. É nobre, é exaustivo, mas raramente o leva a um novo destino. O que eu o convido a experimentar é o caminho do alinhamento. Este caminho não se baseia em mais esforço, mas em um tipo diferente de trabalho. O trabalho interno de realinhar seus pensamentos, suas crenças e sua identidade com as leis divinas da abundância. Não se trata de remar com mais força, mas de virar o barco a favor da correnteza. É abandonar a luta contra a falta e começar a cooperação consciente com a fonte de toda a provisão. Agora que você compreende que o seu campo de batalha é a sua mente e que o caminho é o do alinhamento, você precisa de um mapa, você precisa de um instrumento de navegação preciso, uma verdade fundamental sobre a qual possa construir sua nova realidade financeira. Essa verdade não é uma teoria nova, nem um segredo guardado por gurus modernos. Pelo contrário, ela esteve oculta à vista de todos, esperando pacientemente em um dos livros mais antigos e poderosos da humanidade. É uma promessa que foi lida como poesia, mas que na verdade é um decreto de poder. Eu lhe peço que respire fundo e prepare o seu espírito para receber a chave mestra da sua libertação. Ela se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12. Este não é apenas um versículo, é o epicentro da sua transformação financeira. Esta passagem, que vamos decodificar juntos, deve ser compreendida em sua forma mais pura e potente. Estas não são palavras de consolo, são as cláusulas de um contrato divino para a prosperidade. Entenda a magnitude disso. Não se trata de uma promessa vaga para um futuro etéreo, mas sim dos termos e condições para o acesso ao tesouro celestial aqui e agora. Esta não é uma sugestão de Deus, é uma declaração da lei universal. Assim como a lei da gravidade não sugere que os objetos caiam, mas garante que eles caiam, esta lei espiritual não sugere que você possa ser próspero. Ela garante a prosperidade quando as suas condições são atendidas. Você foi chamado para ser um parceiro ativo neste contrato, não um mendigo passivo esperando por uma bênção. Pense nessas palavras como uma peça de altíssima tecnologia espiritual projetada pelo engenheiro do universo para garantir a abundância do seu povo. Por milênios tivemos acesso a essa tecnologia, mas perdemos o manual de operação. Nós a tratamos como uma relíquia em um museu, admirando-a à distância, em vez de usá-la como a ferramenta poderosa que ela é. Os princípios da mente, como os decifrados por Napoleon Hill, são o manual de instruções que a nossa era finalmente nos forneceu para operar essa tecnologia com precisão e intenção. A sua fé é a fonte de energia, e os princípios da mente focada são a interface do usuário. E hoje, juntos, nós vamos aprender a usar essa interface para ligar a máquina da abundância divina em sua vida. Vamos agora quebrar o primeiro selo deste código. A primeira cláusula do contrato divino diz: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Peço que você preste atenção máxima a cada palavra. A promessa não é que ele lhe dará dinheiro. A promessa é que ele lhe dará acesso à fonte de onde o dinheiro e todas as coisas materiais se originam. A sua libertação financeira não começa com uma transação bancária, mas com uma revelação celestial. O erro fundamental do homem endividado é buscar a salvação no mesmo sistema que o aprisionou. Ele busca o tesouro na terra, nos bancos, nos empréstimos, nas soluções humanas. Mas o contrato é claro: a fonte da sua provisão ilimitada não está na terra. Ela reside em uma dimensão que você precisa aprender a acessar conscientemente. O segredo está na decodificação da palavra céu. Em nossa compreensão limitada, pensamos no céu como um lugar póstumo, uma morada distante. Mas na linguagem da tecnologia espiritual, o céu é o reino do não manifesto, o campo de todas as possibilidades. É o que Napoleon Hill chamou de inteligência infinita. É a mente universal onde cada ideia, cada invenção, cada solução para cada problema já existe em estado de potencial puro. Quando a passagem diz que Deus abrirá este tesouro para você, significa que ele lhe dará acesso direto a este campo de ideias geniais e soluções criativas. A solução para a sua dívida não é um cheque caindo do céu, mas uma ideia que entra em sua mente
tão poderosa e clara que reorganiza toda a sua realidade financeira. Imagine que o céu é uma vasta e infinita biblioteca divina, contendo o projeto para qualquer coisa que você possa desejar ou precisar, incluindo um plano detalhado de liberdade financeira. A sua mente é o terminal de acesso a essa biblioteca. No entanto, para fazer o login, você precisa da senha correta. A senha da escassez, do medo, da dúvida e da preocupação, como vou pagar isso, lhe nega o acesso e o mantém preso em um loop de resultados frustrantes. A passagem de Deuteronômio é a própria senha de acesso. Ao meditar nela, ao acreditar nela, você insere a senha correta de fé e expectativa, e as portas dessa biblioteca de soluções se abrem. O tesouro não estava retido. A sua senha de acesso é que estava errada. A primeira ação mental que você deve tomar, portanto, é uma renúncia deliberada. Hoje, você deve renunciar à busca frenética por soluções no sistema do homem. Feche os olhos e visualize-se cortando as cordas energéticas que o prendem à esperança de um empréstimo salvador, de um aumento improvável ou de uma solução que dependa da boa vontade de outra pessoa. Decrete com convicção: eu retiro a minha confiança do sistema financeiro limitado do mundo e coloco toda a minha fé e expectativa no tesouro ilimitado do céu. Esta não é uma ação passiva, é uma transferência de poder. Você está desligando sua mente da tomada da escassez e preparando-a para se conectar à fonte de poder infinito, a única fonte que pode verdadeiramente cancelar suas dívidas. Observe a sutileza da frase: o Senhor te abrirá. A abertura é uma ação divina, mas requer a sua participação. Ele abre a porta, mas você precisa estar olhando na direção certa para vê-la e ter a coragem de atravessá-la. Esta abertura se manifesta como uma intuição, uma ideia súbita que parece vir do nada, uma oportunidade inesperada, uma conversa que muda tudo. Mas se a sua mente estiver saturada com o barulho da preocupação e do medo, você não terá a quietude necessária para perceber essa porta se abrindo. O tesouro é aberto para todos, mas apenas aqueles que treinam suas mentes para o silêncio receptivo são capazes de perceber e agir sobre as revelações que emanam dele. O que é exatamente esse bom tesouro? É crucial entender que não se trata apenas de dinheiro. O dinheiro é a forma mais baixa desse tesouro. O verdadeiro tesouro são as qualidades divinas que produzem riqueza duradoura, criatividade infinita, sabedoria para tomar decisões, coragem para agir, ideias inovadoras, favor em negociações, soluções para problemas complexos. Ao focar em receber o tesouro, em vez de apenas o dinheiro, você se alinha com a causa, e não apenas com o efeito. Peça a Deus pela ideia de R$1 milhão, não por R$1 milhão. A ideia, uma vez recebida e executada, pode produzir múltiplos milhões e garantir que você nunca mais volte à escassez. Pense na sua mente como um radioreceptor. A inteligência infinita, o céu, está constantemente transmitindo em todas as frequências, incluindo a frequência da abundância e das soluções financeiras. No entanto, se o seu receptor mental está sintonizado na estação do medo, da dívida e das notícias negativas, a única coisa que você ouvirá é estática e interferência. Você não pode ouvir a sinfonia da abundância porque o ruído da sua própria mentalidade de escassez é ensurdecedor. O seu trabalho não é fazer Deus transmitir, pois ele já o faz. O seu trabalho é limpar o seu receptor, acalmar sua mente e sintonizar deliberadamente a sua frequência com a da solução que você deseja receber. Portanto, a sua segunda ação mental é a prática da escuta receptiva. Reserve 15 minutos do seu dia, todos os dias, para o silêncio absoluto. Desligue tudo, acalme sua respiração e, em vez de apresentar a Deus uma lista de problemas e pedidos, faça uma única e poderosa pergunta: Fonte divina, qual é a ideia, a percepção ou a oportunidade do teu bom tesouro que preciso receber hoje para a minha total liberdade financeira? E então, cale-se, apenas ouça. Não julgue os pensamentos que vierem, anote-os. Faça isso com fé e você ficará espantado com a sabedoria que começará a fluir para a sua mente consciente, vinda diretamente do tesouro celestial. Há uma diferença monumental entre a oração que vem da mendicância e a oração que vem do alinhamento. A primeira diz: por favor, me ajude. Estou desesperado. Ela reforça a identidade de vítima
e a energia da falta. A segunda, baseada neste princípio, diz: eu te agradeço por me abrir o teu bom tesouro. Estou pronto e receptivo para a ideia perfeita que cancela todas as minhas dívidas agora. Você vê a mudança? Você passa de uma posição de fraqueza para uma posição de parceria com o divino. Você não está mais implorando por migalhas, mas se posicionando confiantemente para acessar a herança que lhe foi prometida por contrato. Ao dominar este primeiro princípio, você muda fundamentalmente a sua busca. A sua prosperidade não virá de fora, ela virá de dentro. A solução para a sua dívida não será encontrada em um escritório de banco, mas no silêncio da sua meditação. Você deixará de ser um caçador de recursos para se tornar um cultivador de consciência, porque você agora entende que o céu não é um lugar para onde você vai quando morre, mas um tesouro que você acessa enquanto vive, e a chave para abrir esse tesouro está na sua capacidade de silenciar o mundo e ouvir a sabedoria da fonte. Ponto 2. O veículo da bênção. Agora vamos decodificar a segunda cláusula do contrato, que revela como o tesouro celestial se materializa na sua vida. A passagem continua: para abençoar toda a obra das tuas mãos. Esta frase é a ponte entre o reino invisível das ideias e o reino visível dos resultados. A bênção, a ideia, a solução criativa que você recebeu do céu precisa de um veículo para se expressar no mundo. E esse veículo é a obra das tuas mãos. A provisão divina não cai sobre a inércia, ela flui através da ação com propósito. O tesouro do céu precisa de um canal na terra para se manifestar, e esse canal é o seu trabalho. Mas aqui está o segredo que a maioria das pessoas perde. A palavra obra não significa qualquer tipo de trabalho ou esforço. Não se trata de um emprego que você odeia, que drena a sua alma apenas para pagar as contas. No contexto deste contrato divino, obra está intrinsecamente ligada ao conceito de propósito definido de Napoleon Hill. É o trabalho que está em alinhamento com os seus dons, talentos e paixões. É a expressão da sua vocação única no mundo. A bênção divina flui com força máxima através do canal de um trabalho feito com amor, excelência e um espírito de serviço. Um esforço sem alma é um canal obstruído, onde a abundância luta para passar. Pense na bênção divina como um rio de água pura e poderosa. A obra das tuas mãos é o leito do rio, o canal que direciona esse fluxo. Se o seu trabalho é algo que não tem a ver com seu propósito, se é feito com ressentimento, reclamação e preguiça, o leito do rio está cheio de pedras, detritos e curvas acentuadas. O fluxo da bênção se torna um gotejamento, lento e difícil. Mas quando você alinha seu trabalho com um propósito que o inspira, quando você o executa com paixão e integridade, você está limpando e endireitando o leito do rio. O fluxo da abundância se torna uma torrente poderosa, capaz de varrer qualquer obstáculo de dívida e escassez em seu caminho. A sua terceira ação mental, portanto, é um inventário radicalmente honesto do seu trabalho. Faça a si mesmo as perguntas difíceis. A obra que eu realizo todos os dias me energiza ou me drena? Eu sinto que estou contribuindo com algo de valor ou apenas trocando meu tempo por dinheiro? Se todo o dinheiro do mundo fosse meu, eu ainda escolheria fazer alguma versão deste trabalho. Não se julgue pelas respostas. Apenas busque a verdade. Reconhecer um desalinhamento não é um fracasso. É o primeiro e mais crucial passo para a correção. A bênção está esperando para fluir, mas ela honra a sua verdade. Ela não pode inundar um canal que a sua própria alma rejeita. Vamos aprofundar a palavra abençoar. No hebraico original, a raiz da palavra bênção, barak, carrega a ideia de capacitar para prosperar. Não é apenas um desejo de boa sorte, é uma infusão de poder divino. Quando Deus abençoa a obra das suas mãos, Ele a infunde com um poder sobrenatural de sucesso. Projetos que deveriam ser difíceis fluem com facilidade. Clientes e oportunidades são atraídos até você. O seu esforço produz resultados desproporcionalmente maiores do que o normal. Mas essa capacitação divina só pode energizar uma obra que já está alinhada com um propósito verdadeiro. Tentar obter essa bênção sobre um trabalho sem alma é como tentar carregar um aparelho com a bateria errada. Simplesmente não funciona. Compare o esforço de um homem que trabalha apenas pelo dinheiro com o de um que trabalha por um propósito. O primeiro se arrasta, sente o peso de cada tarefa. Sua energia é finita e se esgota rapidamente. Ele está constantemente tentando puxar o sucesso para si. O segundo é puxado pelo seu propósito. Ele acorda com energia, encontra alegria nos desafios. Sua criatividade flui,
porque ele está conectado a algo maior que ele mesmo. A bênção não precisa ser forçada, ela é atraída naturalmente para a vibração do seu trabalho com propósito. A abundância não é algo que ele persegue, é algo que o persegue como consequência natural de seu alinhamento. Imagine que o seu trabalho é um vaso que você apresenta a Deus para que ele o encha. Todos os dias, através das suas ações, você constrói esse vaso. Se você reclama do seu trabalho, se faz o mínimo possível, se trata seus colegas ou clientes com descaso, você está construindo um vaso cheio de rachaduras e furos. Mesmo que a bênção seja derramada sobre ele, ela escorre e se perde. Mas quando você trabalha com excelência, com integridade, com um desejo genuíno de servir, cada ação é como selar uma rachadura, fortalecendo o vaso. Você cria um recipiente sólido, capaz de conter e transbordar a abundância que a fonte está ansiosa para lhe entregar. A sua quarta ação mental, especialmente se você descobriu um desalinhamento, não é entrar em pânico ou pedir demissão amanhã. É começar a cultivar a semente do seu propósito. Pergunte ao seu eu superior, a fonte divina, em seus momentos de quietude: qual é a obra que minhas mãos foram criadas para fazer? Como meus talentos únicos podem servir ao mundo e, ao mesmo tempo, criar minha prosperidade? Comece a sonhar novamente. Escreva as ideias. Pesquise. Dê pequenos passos na direção do seu alinhamento. Mesmo o menor ajuste na sua rota, feito com intenção, sinaliza ao universo que você está pronto para construir um novo canal para a sua bênção. Note como o primeiro e o segundo pontos se conectam perfeitamente. Do tesouro do céu, você recebe a ideia, a inspiração, o projeto, e através da obra das tuas mãos, com propósito, você ancora essa energia celestial na realidade material. A ideia sem ação é apenas um sonho. A ação sem inspiração divina é um trabalho exaustivo. Mas quando a inspiração do céu encontra a ação com propósito na terra, um milagre financeiro é gerado. Você se torna um co-criador com Deus, um parceiro ativo na manifestação da sua própria abundância, usando a matéria-prima dele e a sua ação alinhada. Concluímos então que o seu trabalho não é uma punição ou um mal necessário. Ele foi projetado para ser o seu maior canal de alegria e prosperidade. Se não é isso o que você sente, não é um sinal de que você está condenado, mas um convite para um realinhamento. Ao buscar o seu propósito definido e se dedicar a ele com excelência, você não está apenas trabalhando para pagar dívidas. Você está construindo uma autoestrada divina, um conduto perfeitamente projetado para que o tesouro do céu flua sem impedimentos para a sua vida, abençoando tudo em que você toca e transformando esforço em riqueza duradoura. Ponto 3. A nova identidade. Chegamos agora à terceira e mais transformadora cláusula deste contrato divino: o pilar que sustenta toda a estrutura. A passagem conclui com uma declaração de identidade final: e emprestarás a muitas nações, e não tomarás emprestado. Esta não é uma mera previsão do resultado. É uma ordem para a sua mente. É o comando para que você assuma, aqui e agora, a identidade da pessoa que já está livre e abundante. O segredo mais profundo da manifestação, que Napoleon Hill codificou como autossugestão, é que o universo não responde ao que você quer ou ao que você pede. Ele responde a quem você acredita que é. Para deixar de tomar emprestado, você deve, primeiro e antes de tudo, deixar de se ver como um tomador de empréstimos, como um devedor. Sua identidade atual de pessoa endividada é um programa que roda constantemente no seu subconsciente, e ele recria fielmente essa realidade todos os dias. Você pode tentar ações positivas, mas se o programa subjacente de "eu sou devedor" continuar rodando, ele sabotará seus esforços. Esta parte do versículo é a sua autorização divina para deletar o programa antigo e instalar um novo. O programa "eu sou um credor", "eu sou uma fonte de abundância". A mudança externa só se torna permanente quando a mudança de identidade interna a precede. Imagine que a sua vida é uma peça de teatro e você é o ator principal. Por anos, talvez décadas, você desempenhou o papel do personagem endividado. Você conhece as falas: "eu não posso pagar", os figurinos, roupas velhas, carro quebrado, o cenário, a mesa da cozinha com as contas. Esta passagem é o diretor divino lhe entregando um novo roteiro e dizendo: a partir de hoje, o seu papel é o do benfeitor abundante. O ator amador diria: mas eu não posso interpretar esse papel. Olhe o meu cenário. O ator profissional, o mestre da manifestação,
sabe que deve primeiro incorporar a essência do novo personagem em sua mente e coração. Ele começa a pensar, a andar e a sentir como o benfeitor, e então o cenário ao seu redor é obrigado a se transformar para combinar com sua nova performance. Aqui está a sua quinta e mais poderosa ação mental: a prática do decreto de identidade. 2 vezes por dia, pela manhã ao acordar e à noite antes de dormir, você irá ao espelho. Olhará fundo nos seus próprios olhos e declarará em voz alta, com toda a convicção que conseguir reunir: eu não opero na economia do homem, eu acesso o tesouro do céu. Pela autoridade da palavra de Deus, eu não sou um devedor, eu sou um credor. Eu sou um canal para a sua abundância divina e empresto a muitas nações. Eu não tomo emprestado. No início, sua mente lógica pode resistir, mas persista. Você está com estas palavras reescrevendo o código da sua alma e treinando seu subconsciente para uma nova realidade. Vamos decodificar: emprestarás a muitas nações. Isso transcende a ideia de simplesmente emprestar dinheiro. Nações aqui pode ser interpretado como sistemas, comunidades, causas, famílias. Significa que a sua prosperidade se tornará tão vasta, seu cálice tão transbordante, que você se tornará uma fonte de bênçãos para o mundo ao seu redor. Você não terá apenas o suficiente para si, mas terá um excedente para financiar sonhos, para apoiar ministérios, para investir em soluções, para ser a resposta à oração de outra pessoa. Esta é a visão que você deve manter. Não apenas a de sair das dívidas, mas a de se tornar um pilar de força e generosidade financeira. A ciência por trás da autossugestão confirma essa sabedoria antiga. O seu cérebro e seu sistema nervoso não conseguem distinguir claramente entre uma experiência real e uma experiência vivida com intensidade na imaginação. Quando você se visualiza e, mais importante, se sente como uma pessoa livre, generosa e abundante, você está criando as mesmas trilhas neurais e a mesma química corporal que teria se isso já fosse uma realidade. Você está ensinando seu corpo e sua mente a viver em seu futuro desejado, no tempo presente. E por uma lei infalível, seu subconsciente, agora reprogramado, começará a guiá-lo para as ações, pessoas e oportunidades que tornarão essa realidade interna uma manifestação externa. Pense na sua identidade financeira como o termostato da sua casa. Se o seu termostato está programado para 20 graus, a identidade de devedor, não importa o quanto você tente aquecer a casa, ganhar um dinheiro extra. O sistema de ar-condicionado, suas crenças subconscientes, entrará em ação e esfriará a casa de volta para 20 graus, através de uma despesa inesperada ou uma má decisão. A única maneira de mudar permanentemente a temperatura da casa é reprogramar o termostato. Ao assumir a identidade de credor, programando o termostato para 30 graus, o seu sistema interno passa a trabalhar para aquecer a sua realidade financeira, tornando a abundância o seu novo estado normal. Como ação mental complementar, pratique a generosidade futura agora. Tire alguns minutos para fechar os olhos e se visualizar realizando atos de grande generosidade. Sinta a alegria e a liberdade de escrever um cheque de um valor significativo para sua igreja. Imagine a emoção de pagar por uma viagem para seus pais. Sinta a paz de poder ajudar um amigo em necessidade sem pensar 2 vezes. Não se concentre nas imagens, mas sim na sensação de segurança, poder e gratidão que acompanha esses atos. Ao praticar o sentimento, você atrai a manifestação que corresponde a ele. Você está se tornando a pessoa que deseja ser, de dentro para fora. Sua mente racional inevitavelmente protestará. Mas isso é uma ilusão. A realidade é que as contas estão vencendo. Reconheça esse pensamento, agradeça-o por tentar protegê-lo, e então, gentilmente, diga-lhe que ele está olhando para o passado. A sua realidade física atual é apenas a manifestação de seus pensamentos e identidades passadas. É a sombra de ontem. O trabalho mental e espiritual que você está fazendo agora, ao assumir sua nova identidade, está lançando a sombra do amanhã. Você deve dar mais fé à sua visão interior do que à sua condição exterior, pois é a visão que cria a condição, e nunca o contrário. Veja agora como o código de 3 partes funciona em perfeita harmonia. Primeiro, você se conecta à fonte correta, o tesouro do céu, para receber a ideia divina. Segundo, você constrói o veículo da bênção, a obra das tuas mãos com propósito, para que essa ideia tenha um canal para se manifestar. E terceiro, você adota a nova identidade de credor,
para se tornar a pessoa que é magneticamente compatível com a abundância que está fluindo. Esta é a trindade da prosperidade. É um sistema completo e infalível. Não é pensamento positivo. É um alinhamento deliberado com a lei divina, uma reconfiguração da sua matriz espiritual e mental para a liberdade financeira, que é o seu direito de nascença. Agora, peço que você projete sua consciência para além das circunstâncias atuais. Imagine-se acordando em uma manhã de um futuro próximo. Sinta a diferença. O primeiro sentimento que o preenche não é o familiar nó de ansiedade no estômago, mas uma profunda e serena sensação de paz. O sol entra pela janela e você o saúda com gratidão, não com o peso do mundo sobre os seus ombros. Não há um coro de credores em sua mente, apenas o silêncio da tranquilidade financeira. Essa é a primeira manifestação da sua liberdade, a paz interior que precede a paz exterior. É a dignidade de saber que sua energia vital não está mais sendo drenada para apagar o passado, mas está livre para criar um futuro glorioso, um dia de cada vez. Visualize a alegria pura e irrestrita de se tornar um canal de generosidade. Imagine-se no culto de domingo e quando o cesto de ofertas passar, você não hesitará. Com um coração transbordando de gratidão, você escreverá um cheque, não com o que sobra, mas com a abundância que flui através de você, sabendo que a fonte é inesgotável. Pense em um familiar ou um amigo querido que passa por uma dificuldade. Imagine a sua alegria em poder ajudá-lo de forma significativa, não com um conselho, mas com um recurso que alivia o fardo dele. Tudo isso sem sentir qualquer aperto ou medo. Essa é a verdadeira riqueza, não a acumulação, mas a circulação da bênção divina, com você no centro como um distribuidor confiável. Sinta a sua postura mudar no mundo. A vergonha da dívida o forçou a se encolher, a evitar o olhar, a se sentir menor. Mas agora você anda ereto. Você se torna um pilar de força em sua família e em sua comunidade. As pessoas são atraídas não pela sua riqueza, mas pela sabedoria e pela calma que você exala. Você se torna a prova viva de que os princípios divinos funcionam. Sua história, antes uma narrativa de luta, se transforma em um testemunho de libertação que inspira a fé e a esperança em todos ao seu redor. A sua transformação pessoal se torna um farol e a sua vida uma mensagem. Essa é a dignidade restaurada, o legado de um filho de Deus que reivindicou sua herança. Este futuro não é um sonho distante, é um destino esperando para ser ativado. E a ativação não começa com uma grande ação externa, mas com uma decisão interna e irrevogável, tomada neste exato momento. A sua mente, condicionada pela sabedoria limitada do mundo, perguntará: mas como? Quais são os passos práticos? E a resposta da sabedoria divina é: o primeiro passo não é um movimento físico, é uma rendição espiritual. É a decisão de acreditar mais neste código divino do que na evidência dos seus extratos bancários. É a escolha de alinhar sua fé com a promessa, independentemente do que a sua realidade atual lhe diga. O poder não está no como, está no agora. Portanto, ouça com atenção, pois esta é a sua tarefa sagrada para hoje. Hoje, sua tarefa não é pagar uma conta. Deixe as contas de lado por um momento. Sua tarefa é infinitamente mais importante. Sua tarefa é iniciar a demolição da sua mentalidade de dívida. Você passou anos reforçando essa fortaleza de escassez em sua mente. E hoje, você vai pegar a marreta da palavra de Deus e dar a primeira grande pancada em seus alicerces. A liberdade não virá ao quitar o último boleto. A liberdade começa quando você decide, no fundo da sua alma, que não se identificará mais com a energia da dívida, nem por mais um segundo. Este é o seu chamado à transformação. Encontre um lugar silencioso. Pegue Deuteronômio 28:12 em suas mãos ou em sua tela. Agora, leia o versículo completo em voz alta. Deixe que a vibração sônica dessas palavras antigas e poderosas preencha o ambiente e penetre cada célula do seu corpo. Sinta a autoridade e o poder nelas. Depois de ler, feche os olhos. Não pense, apenas sinta. Sinta a verdade dessa promessa como se ela já fosse a sua realidade manifestada. Sinta a paz de não dever nada. Sinta a alegria de ser um doador. Permaneça nesse sentimento, pois é nesse solo fértil que a semente da sua nova realidade financeira começa a germinar. Não se engane, este momento
é o seu verdadeiro ponto de virada. A sua libertação não começa quando o dinheiro aparece, ela começa agora. Neste instante em que você escolhe alinhar sua identidade com a palavra de Deus, em vez de alinhá-la com o seu saldo bancário. Você está no controle deste domínio interior. Ninguém pode impedi-lo de fazer essa mudança mental. Reivindique seu poder, reivindique sua herança. A sua liberdade começa na sua mente e ela começa agora. Dê o primeiro passo nesta jornada de dentro para fora e observe como as leis do universo se reorganizam para corresponder à sua nova convicção. Leve esta verdade com você, não como uma informação, mas como o seu novo sistema operacional. Deixe que ela seja a primeira coisa em sua mente pela manhã e a última à noite. Grave-a em seu coração até que ela se torne mais real do que qualquer demanda ou fatura. Você não é mais um escravo da economia do homem, sujeito às suas crises e limitações. Você é um herdeiro do reino de Deus, com acesso direto e ilimitado ao tesouro dos céus. Viva a partir desta verdade. Opere a partir desta verdade. E a sua realidade se curvará a ela. Lembre-se sempre de quem você é agora. Eu não opero na economia do homem. Eu acesso o tesouro do céu.